A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 33. E este capítulo vai falar para nós a respeito do encontro entre Esaú e Jacó. Esses dois irmãos gêmeos, filhos de Raquel, filhos de Isaac, que estavam separados há muito tempo e cujo último encontro não havia sido muito bom. Mas agora eles iam se reencontrar. Jacó, no capítulo anterior, tomou todas as providências que podia para que esse encontro fosse agradável. E acho que agora eu preciso parar de chamar Jacó de Jacó, porque no capítulo anterior ele lutou com o anjo do Senhor e ele prevaleceu. Não prevaleceu porque Deus não o poderia ferir, ao contrário, o Senhor em força é infinitamente maior, mas ele lutou e ele prevaleceu e foi abençoado, o seu nome foi mudado. Portanto, a partir de agora eu realmente vou me esforçar para chamá-lo de Israel. Se bem que quando nós olhamos aqui no capítulo 33, Moisés o chama de Jacó no versículo 1, não é verdade? Na verdade, durante todo o texto de Gênesis capítulo 33, o que nós vemos é realmente Moisés chamando ele de Jacó. Agora eu fiquei confusa, hein? Chamo de Jacó ou chamo de Israel? Como Jacó recebeu um novo nome, eu vou me esforçar para chamá-lo de Israel. Bom, Israel ergueu os olhos no versículo 1 e ele viu Esaú. E junto com Esaú vinham 400 homens se aproximando. Quem estava do lado de Israel eram os seus servos, eram os seus bens, as suas esposas e os seus filhos. Ele então repartiu, é assim que é dito no versículo 2, os seus filhos e as suas esposas e concubinas por ordem de importância, começando pelas concubinas e os seus filhos, depois colocou Lia e depois colocou por último Raquel e José. Lembrando, Raquel era a esposa que ele realmente amava. Mas ele mesmo, de segundo o versículo 3, foi à frente e ele começou a fisicamente apresentar um comportamento de reverência. Então ele se prostra 7 vezes até chegar ao seu irmão. Como você já deve saber, eu acredito que você saiba, ele não estava adorando o seu irmão, ele não estava pecando contra Deus. Essa era uma reverência apropriada a um rei, apropriada a alguém que você quer honrar. E a reação de Esaú, queridos, no versículo 4 é tremenda. Eu vou inclusive ler, porque se eu for tentar explicar, talvez não seja tão lindo. O versículo 4 diz: Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Então, depois de tantos anos separados, de uma despedida que havia rancor no coração de Esaú e a promessa de matar o irmão de tanta raiva que ele sentia pelo que Jacó, ou não, Israel havia feito. Aqui então o que nós vemos é um reencontro caloroso, onde há choro, onde há ali um derramar, onde há um abrir de coração, em que eles fisicamente, né? Imagina Esaú, que era o irmão ofendido, ele corre, ele vai ao encontro de Jacó, e ali eles se abraçam e há uma reconciliação. E então no versículo 5 ele vai falar assim: quem são essas pessoas que estão com você? E Jacó vai dizer assim: essa é a família que Deus me agraciou, esses são a família que o Senhor deu para o teu servo. E então a família de Israel se aproxima e a palavra do Senhor vai dizer que as servas se prostram. E se fôssemos pensar em servas separadamente, Zilpa era a serva de Lia e com ela estavam ali 2 filhos, Gade e Azer. Bila era a serva de Raquel. Junto com ela estava Dan e Naftali, também 2 filhos. As 2 servas tiveram 2 filhos. E então vem Lia juntamente com seus 7 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, e se prostram diante ali também, né? Se apresentam diante de Esaú. E por último
vem Raquel junto com José. E então, no versículo 8, Esaú pergunta, qual que é o teu propósito, né, Jacó? Deve ter falado Jacó. Qual que é o teu propósito, Jacó, de enviar todos esses presentes que precederam você? E Jacó vai dizer o que estava no coração dele. Quero obter o favor na presença dele. Ele não diz que você me perdoe, que você deixe o passado para trás, que nós possamos recomeçar, mas ele vai dizer é que eu alcance favor. E a ideia é exatamente a mesma, que eles pudessem colocar uma pedra no passado e recomeçar, e que permitissem que o amor fizesse com que eles pudessem realmente esquecer o que ficou para trás. E então Esaú, no versículo 9, vai dizer, olha, eu tenho muitos bens, eu não preciso dos seus presentes. Mas Jacó, no versículo 10, vai insistir, Israel vai insistir e vai atrelar os presentes ao fato de que, olha, se eu alcancei favor diante de você, Esaú, por favor, aceite. Então, Israel ele ainda vai apontar que ele foi tão bem recebido por Esaú que foi como se ele pudesse ver o semblante de Deus. E se você estiver lendo a Bíblia junto comigo ou apenas me escutando, você pode pensar, nossa, Rita, que exagero ele ter dito que olhar para Esaú era como se fosse ver o semblante de Deus. Mas eu quero que você pense um pouco. Eu quero que você me responda uma pergunta. O que você pensa a respeito. Você já foi compreendido por alguém em um momento de dor? Seja físico ou emocional, você estava assim no chão, ou fisicamente debilitado, ou emocionalmente destruído, e de repente uma pessoa te acolheu. Um amigo, uma pessoa com quem você tem um relacionamento, e essa pessoa te acolheu, e essa pessoa fez você se sentir amada, e essa pessoa fez você se sentir perdoada, essa pessoa fez você se sentir compreendida. Ela não te feriu, apesar de você tê-la ferido, ela não te tratou mal, essa pessoa foi boa com você. Você já sentiu isso na sua vida? Muito bem, Jacó ou Israel, o que Israel merecia da parte de Esaú? Jacó merecia, Israel não, Israel é um novo homem, mas um novo homem num novo nome, mas Jacó merecia o troco. Jacó merecia que Esaú tivesse vingado aquilo que ele havia feito, ele havia prejudicado, mas Esaú usou de graça e amor. Então, quando Jacó recebeu esta compreensão, esse amor, esse perdão da parte de Esaú, sim, ele estava ali como vendo a face de Deus, porque Deus é bom. Então, se você já teve essa experiência, então você já sentiu a gratidão, o sentimento de que Deus estava usando uma pessoa para te amar, para te ajudar, para te perdoar, para fazer sentir o amor dele. Você entende o que eu estou falando? Tomara que você entenda. Aquela sensação de... Eu sinto isso na minha família o tempo todo. Muitas vezes quando as meninas oram comigo ou oram por mim, muitas vezes quando em casa eu oro pelo meu marido, depois de um dia de trabalho, a gente tem aquele momento de conversa, ou no momento da semana, que a gente abre o nosso coração para agradecer a Deus. Sabe esses momentos em que você vê Deus na vida de outra pessoa porque ela te ama com um amor que te traz paz e conforto? Sem idolatrar as pessoas, hein, pessoal, em nome de Jesus. Mas é muito bom essa sensação. E eu acredito que o que Jacó quis dizer não foi ofender a Deus, senão Moisés contaria pra gente. Mas foi dizer, olha, eu sinto o amor de Deus através de você, porque você me perdoou. Então, ele apenas estava ali sentindo, né? Israel estava sentindo a alegria da oração respondida, porque ele pediu para Deus, Senhor, vem comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor falou que ia dar tudo certo, porque o Senhor ia voltar comigo. Então, agora era aquele momento de, ufa, obrigada, Pai, o Senhor respondeu minha oração. E aí no versículo 11, Jacó vai insistir para que Esaú aceite os presentes, e então, no versículo 12, Esaú convida eles para seguir viagem. E ele diz, olha, eu vou à sua frente, né, guiando, protegendo. Mas Israel vai justificar no versículo 13, dizendo, olha, eu tô com crianças, eu tô com vacas de leite, ovelhas. Então faz o seguinte, eu vou andar mais devagar, eu vou na minha passada. E então Esaú, ele fala, olha, eu vou adiante e se você quiser, você pode ir devagar. E eu vou até chegar em Seir.
E aí Esaú vai dizer assim: então faz o seguinte, eu vou deixar alguns homens com você, com a intenção de proteger Israel e o seu bando, mas Israel prontamente declina. E no versículo 16, então Esaú desiste e fala: tudo bem, então eu vou embora para Seir. E nesse versículo 16, 17 e 18, eles se separam, né? É o momento da separação e de para onde Israel vai. Esaú volta para Seir. Já Jacó não vai nessa direção, ele vai para Sucote. Lá ele edifica uma casa, faz cabanas para o seu gado, e inclusive Sucote significa cabanas, e ele permanece nesse lugar. A palavra de Deus não diz pra gente quanto, gente. Um dos autores que eu estou lendo diz que ele deve ter permanecido lá em torno de uns 10 anos. E o versículo 18 vai dizer então que ele chegou são e salvo, ou seja, ele chegou em paz até a terra de Siquém. E essa terra de Siquém foi o lugar onde ele armou a sua tenda. E lá ele comprou um campo. E, queridos, como é interessante ver que está tudo realmente interligado, né? Ele comprou um campo onde ele tinha armado ali a sua tenda, né? Ele comprou esse lugar dos filhos de Amor, pai de Siquém, cuja cidade recebeu o nome em respeito, né? E se você vai ver lá em Josué capítulo 24, 32, você vai ver assim, ó, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, filhos de Israel. Sim, Jacó, o antigo Jacó, que se tornou Israel porque recebeu um novo nome, teve os seus filhos. Então, os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. Olha só, exatamente essa terra que Israel comprou foi o lugar onde José foi sepultado, ok? Tô lendo o versículo de Josué 24 32, hein? Tô continuando. Naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Olha que lindo, né? E esse mesmo lugar, ali tinha sido também o primeiro acampamento de Abraão. Se você volta lá para Gênesis 12, 6, você vai ver assim, ó. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, esse local que Israel comprou assim que voltou para essa terra, ali que pertencia aos filhos de Amor, esse lugar se tornou o lugar onde os ossos de José foram enterrados. Um lugar muito especial. E então o versículo 20 desse capítulo termina nos dizendo que ele levantou um altar ao Senhor. E ele deu o nome de Deus, o Deus de Israel, né? O seu Deus. E nesse lugar, queridos, Abraão também tinha erigido um altar. No versículo, eu acabei de ler para vocês o versículo 6 do capítulo 12, mas tem também o versículo 7 na sequência, que é nesse mesmo lugar, e diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então, aqui Israel edifica um altar no mesmo lugar em que o seu avô Abraão havia edificado. Que capítulo lindo! Eu gostaria de fazer alguns comentários. Olhando o comportamento de Israel, eu não sei você, mas eu percebo ele falando, eu percebo ele expressando essas emoções, muito diferente do comportamento dele com Labão e de toda aquela situação que tinha acontecido algum tempo atrás no nosso relato, né? De repente, alguns meses atrás, alguns dias atrás, antes da sua viagem. A verdade é que aqui a gente vê Jacó ou Israel sendo claro, sendo objetivo, desejando conserto, sendo autêntico com aquilo que ele sabia que era o certo, fazendo a vontade de Deus, voltando para sua terra e também contando com o favor de Deus para que ele e Esaú tivessem o seu relacionamento restaurado. Parece que o encontro se dá na estrada. É exatamente essa a minha impressão. Parece que eles se resolvem na estrada e que logo eles se separam. Moisés não vai contar para a gente se teve uma refeição. Parece que Esaú vem, o abraça, eles apresentam, né? A família de Israel se apresenta diante de Esaú. Esaú oferece para voltar com eles pelo mesmo caminho. Israel declina e aí ele vai para outro lugar e já constrói, enfim, passa um tempo ali, constrói casa. Ou seja, a impressão que dá é que não tem nem sequer uma refeição juntos. Pelo menos Moisés não nos relata.
Além do que, quando ele chega em Siquém, é outro comentário. Ele levanta um altar ao Senhor e isso mostra onde estava o coração dele. E o nome do altar é o Deus de Israel, ou seja, é o meu Deus, o Deus de Israel. Eu tenho um Senhor. Ele me levou para a casa dos parentes da minha mãe, ele cuidou de mim e me protegeu lá, apesar de tudo que eu passei de ruim, e agora ele me fez voltar em segurança como ele havia prometido. Portanto, ele é o meu Deus. E se fosse para eu aplicar para as nossas vidas, eu acho que eu diria alguma coisa parecida com o que está no texto. Se você tiver alguma situação para se consertar com alguém, eu penso que a receita que Israel nos dá é uma receita muito boa. Qual é a receita? Tome as atitudes que você precisa tomar. Existe uma parte que não é Deus que vai fazer, é você. É você quem tem que pedir perdão, é você quem tem que explicar as situações, existe uma parte que é você, não é Deus, ok? Essa parte é a parte humana, é a parte natural. É igual, por exemplo, se eu quero que minha coluna não doa, então eu preciso fazer fisioterapia, ou eu preciso ter uma boa postura. Você está entendendo? Jesus não vai fazer, não vai esticar minha coluna para mim se eu fico toda torta. Existe uma parte que ela é natural. Isso foi o que Jacó fez. Jacó fez a parte dele. Jacó foi lá e mandou aviso dizendo: eu quero me encontrar com você, Esaú. Eu vou separar os meus bandos aqui, eu vou me preparar porque eu não sei qual é a reação, mas eu quero me encontrar com você. A segunda coisa que ele fez foi oração. Ele foi pedir ao Senhor: Deus, o Senhor disse para eu voltar, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu tô lascada. Se o Senhor não me abençoar, não vai dar certo. Então, você precisa orar por aquilo que você precisa consertar, porque é Deus quem toma os nossos corações, Deus quem toma o coração da outra pessoa e faz ela compreender o que você está falando. Eu penso que muitas vezes nas relações humanas um grande ladrão é o mau uso das palavras. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, portanto a gente precisa que o Senhor esteja no coração da outra pessoa para ajudá-la a compreender exatamente aquilo que a gente está falando, e a gente precisa ser usado por Deus, estar cheio de Deus para comunicar exatamente a ideia que nós queremos comunicar. E por último, ter a atitude diferente daquela que você teve que feriu. Da mesma maneira que Jacó era um usurpador e tirou de Esaú 2 bênçãos, vamos falar dessa maneira, Israel era exatamente o contrário. Israel deu presentes. Israel se colocou debaixo da autoridade. Israel deixou que Deus o exaltasse e não tentou pegar o lugar do seu irmão por força própria. Então, que você possa contar com o Senhor e fazer aquilo que precisa ser feito. Mas por último, e não é porque é menos importante, na verdade é o mais importante de tudo, o altar que Israel erigiu foi Deus, o Deus de Israel. Ou seja, definitivamente Jacó já não estava mais aqui na cena. Aqui o que nós vemos é Israel buscando ter de Deus essa filiação, entregando para ele o senhorio, buscando fazer as coisas da maneira de Deus e entendendo que se ele estava naquele momento de paz exatamente agora, é porque Deus tinha realmente estado com ele e trazido favor diante de Esaú. Assim como eu desejo que você possa ter boas histórias para contar a respeito do que esse episódio gerou na sua vida. E você deixa aqui nos comentários, se você tomar alguma atitude, não precisa contar da sua vida em público se não quiser, mas fale de algo que você dependeu de Deus e que deu certo, porque você foi abençoado, Deus foi com você e as coisas se resolveram muito melhor do que você imaginava. Deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom ler a sua história. Um grande beijo, Deus te abençoe. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!